Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você. Para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas. Claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo. A época mais deliciosa do ano chegou. Família, amigos e aquela ceia especial. A Frigocopa traz para você a comodidade com sugestões e dicas para não dar trabalho, a não ser cozinhar e celebrar com os seus. A época é de promoções e veja o que a Frigocopa preparou. Kit Festa Felicidade, uma bolsa térmica 12 litros, um Chester Perdigão, um Tender Bolinha Landim. Kit Festa Natalino, uma bolsa térmica 19 litros, um Chester Perdigão, um Tender Bolinha Landim, um Frangão Temperado Foods. Kit Festa Prosperidade, uma ave festiva Frangão Foods, uma bolsa 12 litros. Kit Festa Especial, uma bolsa térmica 12 litros, uma ave temperada Frangão Foods, um Tender Bolinha Landim. Kit Festa Sucesso, uma bolsa térmica de 12 litros, um Chester Perdigão. Kit Festa, uma bolsa exclusiva da Frigocopa de 12 litros e um peru Perdigão. Não quer deixar de pensar na carne? Peça um kit churrasco para 12 pessoas e faça festa de qualquer jeito. Visite o Instagram da Frigocopa e pegue muitas dicas como a carne recheada. www.emcasa.frigocopa.com.br. Pra quem enfrentar fila? Frigocopa, compromisso com qualidade. Feliz festas! Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e eu vou apresentar mais uma belíssima cidade do nosso estado do Amazonas. Dessa vez eu falo aqui de Novo Airão, uma cidade que fica localizada na região metropolitana da capital, a cidade de Manaus, às margens do Rio Negro. Novo Airão é uma cidade ecoturística do Amazonas. Aqui nós temos várias belezas naturais, dentre elas o arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior do mundo, com mais de 400 ilhas. Os turistas aqui podem fazer a pesca esportiva e também a pesca ornamental. Além também da atração turística de mergulho com botos, visitas em comunidades ribeirinhas e indígenas e o Ecofestival do Peixe-Boi. Não diferente do restante do Amazonas, Novo Airão também é uma cidade que tem vários torcedores vascaínos que acompanham todos os dias o nosso canal Atenção Vascaínos. Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nesse dia 25 de dezembro com o AV Informa, trazendo informações do Vasco nesse dia de Natal. Esperando que você tenha tido uma noite extremamente agradável com seus amigos, com seus parentes. Mas se você passou trabalhando,
dê graças a Deus, é importante. Se você não tem ninguém, se você passou sozinho, não esqueça, você nunca está sozinho. Deus está sempre do seu lado. E nós estamos aqui. Se é que a gente pode ser uma companhia agradável para você, é um grande prazer. Feliz Natal, amigo. Feliz Natal a todos vocês. Que vocês tenham passado um dia 25 muito bom, também aproveitando. E nós estamos aqui, depois de um dia em que tivemos o Faísca Taon natalino, tivemos a Corda Vascaínos, tivemos a nossa programação. Estou aqui com as informações do Vasco porque o ano terminou tarde e o Vasco vai começar o ano de 26 cedo. E tem notícia, tem informação, tem planejamento. As coisas vão ser aceleradas porque a temporada já está ali, já vai começar logo aí. É bom a gente sempre lembrar que a gente não tinha esse costume porque o Vasco terminava as suas participações no iniciozinho de dezembro, quando terminavam os campeonatos nacionais. E aí o Vasco ficava o mês de dezembro todo, né? Esse ano não, tivemos aí a disputa da Copa do Brasil, um final do ano extremamente intenso, com semifinais, eliminação no jogo semifinal contra o rival Fluminense e os dois embates contra o Corinthians. Infelizmente, o Vasco acabou não conquistando a Copa do Brasil, mas agora é planejar o ano que vem. A gente tem informação e eu peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida, pega o link, espalha pra geral aí, que vai ser muito importante pra gente. Pega o link aí, espalha pros seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. Vou abrir aqui falando de dois parceiraços. Primeiro, da 7K Bet. Eu vou mostrar o melhor lugar para você se divertir. Pega o celular agora, aponte para o QR Code que está aqui embaixo e escaneie e faça o seu acesso ao site da 7K Bet. É a melhor plataforma de apostas do Brasil. Segura e confiável. Eu confio, eu indico. Aqui você joga nos melhores jogos de cassino e ainda faz apostas esportivas do seu time de coração e também no esporte favorito que você quer. E o melhor, a 7K Bet é regulamentada, totalmente segura e o saque é via Pix. Você apostou, ganhou, sacou, o dinheiro cai na hora. Para começar é muito simples, depósito a partir de R$1, só R$1. Isso mesmo, você já vai começar a jogar e se divertir. Faça como eu fiz, cadastre-se grátis apontando a câmera para o QR Code. E lembre-se, apostas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7K Bet, a sua bet de verdade. E o outro parceiro é a GoCase, que tem mais um ano de compromisso com o canal Atenção Vascaínos, mas principalmente com você, torcedor, que gosta dos produtos da GoCase. Caramba, eu não comprei nada para aquele amigo meu que é vascaíno no Natal. Vou dar alguma coisa para ele de Natal ainda ou pro Ano Novo. Gente, é na GoCase. Entre no site da GoCase, compras a partir de R$ 99,00, você usa o cupom GOLVASCAÍNO, você tem 5% de desconto, inclui uma capinha de celular. Presentaço, cara, para você poder dar para um amigo seu, para o seu filho, uma garrafa, um material escolar, tem muita coisa lá. Tem mala, tem mochila, tem muita coisa da GoCase. Você pode personalizar, pode escolher para o seu time. Enfim, é um presentaço, é produto oficial, regularizado. Eles entregam na sua casa com um condicionamento bonito. Olha, é muito legal, é muito bom. Preços legais e a partir de R$200 você pode dividir em até 3 vezes sem juros. Faça uso da GoCase para presentear alguém que você ama muito. Bom, como eu disse, o ano terminou tarde, dia 21 de dezembro. E a temporada tá ali, batendo na porta. Há uma necessidade de planejamento. É bom lembrar que o ano que vem é um ano diferente por conta da Copa do Mundo, que vai acontecer no meio do ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, o calendário está um pouco mais esticado. O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. O Campeonato Carioca começa, a priori, no dia 14 de janeiro. Então, é celeridade. Tem que definir a questão do elenco. Jogadores estão de férias, menos comissão técnica e departamento de futebol, que estão ali planejando, buscando melhorar o elenco, enxugar o elenco, mas no dia 5 todo mundo volta e já se espera um número menor de jogadores nessa reapresentação. O atacante Jean Davi foi o primeiro limado, ele não estava nem dentro desse grupo de jogadores que terminam um contrato na semana que vem, dia 31. Já tinha contrato por vencer somente no meio do ano que vem
Mas, né, ninguém contava mais com o Jean Davi, foi feito um acordo e ele foi liberado. Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, acabou o contrato, tchau, não foi utilizado, realmente não deu certo. O meia Paulinho é um que também não vai ficar. Jogador caro, que infelizmente não rendeu, acabou ficando pelo caminho, e o Paulinho tem uma grande possibilidade de ir para o Clube Atlético Mineiro, porque lá está o diretor executivo Paulo Brax, que o contratou em 2023 para o Vasco e já tinha tentado levá-lo para o Internacional. O goleiro Pablo, jovem, deve ser emprestado, não deve ser liberado. Deve ser emprestado. Talvez aí uma extensão de contrato curta para ele poder jogar. É um jovem goleiro que praticamente foi a todos os jogos, sempre como terceiro goleiro, mas não deve ser aproveitado. O zagueiro Maicon, que foi para o Curitiba, tem contrato até dia 31, mas encerra, fica livre, não tem mais nenhum compromisso. O mesmo acontece com o atacante Cauã Paixão, que está voltando também, termina dia 31 e vai ser liberado. Dos jogadores que têm contrato se encerrando agora, no final do ano, início do ano que vem, 2 jogadores vão permanecer. Um é Puma Rodrigues, a gente vai falar já já da situação dele. Mas a notícia de hoje é de que o Vasco sinalizou ao Galatasaray o interesse na compra e na permanência definitiva do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Era um acordo, o Vasco teria que pagar 5.750.000 euros pela contratação, já fizera um primeiro aporte de 750 mil euros no meio do ano para iniciar o negócio com o Galatasaray, foi o start para ele poder vir para o Brasil, e há uma opção de extensão do empréstimo, porque ele está por empréstimo com possibilidade de compra com passe fixado. E o Vasco pode pagar parceladamente. Só que pagando agora 1,5 milhão de euros, o Vasco da Gama tem possibilidade e a obrigação de comprar no final do ano o jogador. E é isso que o Vasco vai fazer. O que está se decidindo é se o Vasco vai fazer a compra em definitiva logo, comprar, colocar o aporte em torno aí de 35 milhões de reais, ou não, se vai optar por 1,5 milhão agora para comprá-lo mais no final do ano. Que é a tendência, porque o Vasco não quer também despender muito dinheiro. Afinal, a partir de janeiro, o Vasco entra em recuperação judicial. Vai ter parcelas a pagar, vai ter acordos a pagar que não podem ficar fora de uma prioridade. Então, a responsabilidade que tem sido grande da gestão Pedrinho, e isso precisa ser dito, vai aumentar ainda mais. O Vasco está sob intervenção judicial. Então, qualquer gasto, qualquer venda de ativo, qualquer compra, tem que passar pelo crivo do juízo. Então, o Vasco da Gama vai definir como vai fazer esse fluxo, porque comprando um pedaço agora do Cuesta, amarra para o final do ano que vem. Ou compra agora. Não tem nenhum deságio, realmente a maior crença é de que o Vasco faça o pagamento do 1,5 milhão agora, de euros, garanta o Carlos Cuesta até o final de 2026 e no final de 2026 o Vasco compra o jogador. As mesmas situações se encaminham para Robert Renan e também para Andrés Gomes, mas esses têm contratos até o meio do ano. Tem muita coisa para negociar. O Andrés Gomes com o Rennes, o Robert Renan tem o Zenit, que teve interesse e ainda tem no Rayan. Vai que faz aí um bem bolado, consegue uma situação, enfim, nada que seja assodado nesse momento. Prioritariamente, porque está em contrato, a situação do Carlos Cuesta, a novidade é essa. O Vasco sinalizou ao Galatasaray que vai fazer a opção, o direito que tem por cláusula da compra do jogador. Agora, há uma outra situação que é uma situação que eu não sei se é preocupante ou não, mas é claro que é do mercado. Ele não terminou bem a temporada, trouxe uma certa desconfiança por parte do torcedor, apesar de ter tido um ano muito bom. Tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. A situação do lateral direito Paulo Henrique é uma situação que pode fazer com que ele não fique no Vasco para a temporada de 2026. O staff do jogador, os empresários do atleta confirmaram que tem muita coisa engatilhada para Paulo Henrique. É claro que precisa a aquiescência óbvia do Vasco da Gama, que comprou o jogador junto ao Clube Atlético Mineiro. Paulo Henrique é jogador do Vasco. Agora, para fazer negócio, terá que vender, fazer negócio. Só que o Paulo Henrique é um jogador que, no mercado hoje, pelo site Transfer Market, vale 6 milhões de euros. A convocação
deu uma boa de uma valorizada. Mas é um jogador de 28 anos de idade. Talvez não se pague hoje esses 6 milhões. O jogador sabe que precisa sair se quiser ganhar dinheiro. Tá na hora. Daqui a 1 ano, 2 anos, talvez com 29 e 30, só o mercado árabe possa absorvê-lo. Mesmo assim, por um lateral talvez seja muito. Então as negociações podem acontecer, podem ser encaminhadas. Ele tem contrato com o Vasco, tem mais 2 anos de contrato com o Vasco, mas de qualquer forma, os empresários do jogador admitem que existem interesses, no plural, pelo jogador. E o Vasco pode receber a qualquer momento uma proposta pelo Paulo Henrique e não está descartada por parte da direção do Vasco sentar e conversar. A possibilidade até de se entabular uma negociação. Porque dependendo do nível de proposta, sabendo-se mais uma vez que 6 milhões de euros talvez seja um valor difícil pela posição e também pela idade do Paulo Henrique, mas pode-se conseguir um bom dinheiro. Tanto é que o Vasco está renovando com o Puma Rodrigues. Mas a saída do Paulo Henrique, se isso acontecer, dará ao Vasco uma obrigação de trazer um outro lateral direito. Mas a situação dele está em suspenso. É um jogador que vai voltar, vai se reapresentar, mas o mercado está bastante quente e há uma possibilidade sim de que o Vasco receba uma proposta do mundo árabe ou até mesmo de mercados alternativos da Europa pelo Paulo Henrique, que esteve em 4 jogos da seleção, jogando contra Coreia e Japão, até fazendo gols, enfim. Então é um jogador que tem um bom mercado nesse momento. Abriu uma boa brecha. Aliás, por falar em laterais, falamos aí de Puma e Paulo Henrique. O Puma a gente vai esmiuçar mais agora. Vitor Luiz, lateral esquerdo, tem contrato com o Vasco. Eu falei com o pai do jogador, o senhor Heraldo, que me garantiu que a partir desse instante não houve nenhuma proposta, nada em relação a Chapecoense, e que o Vitor Luiz vai se reapresentar normalmente no dia 5 de janeiro. Mas vai se entender se o jogador vai ter mais oportunidades, não vai, porque o ano foi um ano difícil para o Vitor. Afinal, o Fernando Diniz até preferiu colocar o Puma na lateral esquerda, um jogador improvisado, do que o próprio Vitor Luiz. Vitor quer jogar, sabe que o mercado não é um mercado fácil, apesar da posição ser uma posição extremamente carente, mas de qualquer forma o Vitor Luiz está aí na expectativa de receber mais oportunidades. Quanto a Leandrinho, os empresários do jogador também me confirmaram, eu dei essa informação na última terça-feira no Avenews, de que há uma possibilidade de reabertura de negócios. O jogador que disputou o Mundial Sub-20, apesar da péssima campanha do Brasil nessa competição, mas o Leandrinho tem uma valorização, fez uma boa temporada no Shabab, mercado árabe tinha muito interesse nele, havia uma proposta a priori do futebol belga, o Vasco não quis discutir porque valores eram baixos, mas o staff do jogador já me garantiu. Sim, haverão novas propostas, novas possibilidades surgirão, e o Leandrinho, que quer jogar, não entende por parte do seu staff o critério usado para ele não ser mais utilizado, é uma possibilidade de que realmente ele vá embora. Quanto a Puma Rodrigues, semana que vem o jogador vai assinar o seu contrato. Tá tudo certo, a gente informou isso aqui desde o início da semana, para a permanência do uruguaio, que foi um dos primeiros jogadores contratados pelo Vasco com a instauração da SAF. Em 22 ele disputa a Copa do Mundo do Catar e vem do Catar direto para o Vasco da Gama. 23 ele passa a ser o lateral direito titular. Fica muito marcado por gols emblemáticos, como uma vitória sobre o Flamengo, um chute de fora da área, mas também muitas críticas quanto a alguns jogos muito inconstantes, algumas partidas sem muita intensidade, mas é um jogador que se destacou muito nesse segundo semestre de 2025, jogando na lateral esquerda, jogando forte, jogando bem, fazendo boas partidas, decidiu a classificação do Vasco contra o Fluminense batendo pênalti, mas foi crucificado no jogo com o Corinthians por uma bola perdida lá no ataque, quando poderia ter tocado a bola, preferiu driblar e o Corinthians acabou puxando o contra-ataque. Mas mesmo assim, é um jogador que interessa muito ao técnico Fernando Diniz e o Puma Rodrigues vai renovar contrato. E para encerrar a situação de laterais, o lateral Lucas Piton está pleno,
melhorando, está dentro do prazo de 3 semanas até um mês, e no dia 5 de janeiro vai voltar às atividades com o grupo. Menos mal que não houve problema cirúrgico da situação envolvendo o ligamento do joelho, e o Lucas Piton vai ser um jogador utilizável durante essa temporada de 2026. Deve haver, por parte do técnico Fernando Diniz, uma divisão de grupos para que ele possa ter um time para jogar o Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro, como eu disse, estreia no dia 28 contra o Mirassol, jogando fora de casa. E no Campeonato Carioca pega o Maricá e o Nova Iguaçu nas 2 primeiras rodadas, 14 e 18. A tendência, como foi até o ano agora, o Vasco ter o time titular na 3ª rodada. O jogo foi contra o Madureira, só que agora o buraco é mais embaixo. O Vasco pega no dia 21 o clássico contra o Flamengo. Não se sabe que o Flamengo vai jogar, porque o Flamengo no dia 24 vai fazer a Supercopa do campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, jogo entre Flamengo e Corinthians. Então, talvez o Flamengo jogue com um time alternativo, que é forte de qualquer maneira, mas o Vasco deve deixar essas 2 primeiras rodadas contra Maricá e Nova Iguaçu para um time alternativo e preparar a equipe, porque aí já joga no dia 21 com o Flamengo e no dia 28 já começa o Campeonato Brasileiro fora de casa contra o emergente Mirassol, que vai disputar inclusive a Copa Libertadores da América. O primeiro jogo do Vasco na temporada em casa será no dia 4 de fevereiro contra a Chapecoense, que voltou à primeira divisão, e o Vasco vai iniciar o Campeonato Brasileiro bem, fazer um bom somatório para não ficar apertado no segundo semestre, precisar ficar dependendo de reforçar a janela, de melhorar a janela. A Sul-Americana, o Vasco só joga em abril, e a Copa do Brasil o Vasco só entra na 5ª fase, junto com os 20 clubes da Série A e mais 12 que vão avançar da 4ª fase. Então não há tanta preocupação assim, não há tanta necessidade de uma urgência de reforçar imensamente o grupo. Claro, há uma necessidade, o Vasco vai enxugar o seu elenco, vai usar a sua base para o início de temporada para esses 2 jogos, utilizando meninos como GB, como Estrela, que vão precisar de mais chance, usar, quem sabe, Zucarello, Lócio, Brendo, jogadores que já treinam no time profissional para esses 2 jogos de Maricá e Nova Iguaçu, e aos poucos ir reforçando, contratando, enxugando quem não vai ficar, e aí sim você já tem uma base montada. Léo Jardim, se o Paulo Henrique ficar, o Paulo Henrique, senão você tem o Puma, Cuesta, Robert Renan, Piton, Thiago Mendes, Barros, Felipe Coutinho, Ryan, que fica, Andrés Gomes, Nuno Moreira, todos esses jogadores têm contrato em vigência com o Vasco. Então o Vasco tem aí um caminho. O que tem que se definir é melhores jogadores até para reforçar esse elenco principal e jogadores de reposição, porque há dúvidas aí, por exemplo, em relação a Pablo Verrete, a David, enfim, jogadores que são importantes reservas, o próprio Matheus França, apesar de que esse vai ficar porque tem empréstimo até o meio do ano que vem, mas esses outros jogadores são jogadores de salários altos, que têm contrato em vigor, mas que talvez não sejam utilizados. Pintando alguma possibilidade, alguma transação, com certeza o Vasco vai fazer negócio com eles. Então a ideia é fazer essa mescla aí no início. O Vasco, que além dessas novidades quanto a elenco, vai ter também 2 novidades prováveis, uma já certa e outra provável, inclusive vai ser tema amanhã, na sexta-feira, do nosso papo com você aqui no AV Informa, no horário do sextou, que não vai acontecer, que é a questão do fornecimento de material esportivo. O Vasco vai lançar no dia 12 nas lojas o seu enxoval da Nike, dia 11 provavelmente para dia 12 já estar nas lojas e já estrear no dia 14 com um novo uniforme. Haverá um uniforme provisório que não é ainda o oficial para a Copa São Paulo de Juniores, mas é uma novidade grande, o Vasco vestido de Nike durante 7 anos o contrato, essa é uma grande notícia. E a questão do patrocinador principal, a Betfair realmente está de fora, mas sobre esse tema a gente vai trazer mais detalhes no AV Informa de amanhã. E para a gente encerrar esse AV Informa desse dia 25, esperando que você tenha gostado das informações, das notícias, prometendo amanhã trazer mais notícias, mais informações, o Vasco melhorou no ranking brasileiro. Pode ser duro dizer isso, o Vasco melhorou 5 posições, 11.330 pontos, sobe para a 10ª posição. Poxa, mas é vergonhoso. Não é o ideal, porém, o Vasco chegou a ficar fora
do ranking dos 20 primeiros, o que chegou a custar em alguns momentos, durante ali pós-pandemia, 21, 22, a ausência de competições de base. O Vasco da Gama só disputava competições de base regionais, não disputava as nacionais, o que realmente é muito lamentável. Agora não, o Vasco se reintegra a uma elite, começa a poder jogar o jogo de todo mundo. É um processo de reconstrução. É duro dizer isso, mas é um processo de reconstrução e que aos poucos o Vasco vai ingressando. Tá bom, turma? A gente vai encerrando aqui o nosso AV Informa. A gente agradece muito a sua audiência, mais uma vez esperando que você tenha tido uma noite maravilhosa e que esteja tendo um 25 maravilhoso. Amanhã a gente tem o Acorda Vascaínos, comigo mesmo. A gente vai ter também BDG, o Bom Dia Gigante, e a gente volta com o AV Informa amanhã a partir das 18 horas. Tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo final de Natal, que vocês aproveitem com seus entes queridos e nós estaremos aqui de prontidão para buscar as informações do Vasco. É o nosso papel, servir a você trazendo notícias e trazendo informações. Grande abraço a todos, fiquem bem, tchau turma. Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!